Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu sou Jason Ferreira e esse é mais um vídeo do canal Se Liga. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aqui expor mais uma vez a hipocrisia dessa esquerda e dessa mídia podre que temos no nosso país. Bom, para começar vamos à seguinte reflexão. O prefeito manda no município, o governador manda no estado. Teoricamente, o presidente deveria mandar no país, mas o presidente não manda em nosso país. Quem manda na porra toda é o STF. E ai do presidente se tentar governar o país, é colocado como ditador. O Brasil está um país tão estranho que realmente tudo virou ao contrário, tudo virou de ponta cabeça. O presidente manda dinheiro, manda verba para os estados e municípios para que os caras combatam o Covid-19, para que eles invistam nos hospitais, criem leitos, comprem respiradores, só que esse dinheiro desaparece. E aí a imprensa, em vez de investigar os prefeitos e governadores, que era o que deveria ser feito, não. Simplesmente colocam a culpa no presidente. Bom, o presidente mandou a verba. Os prefeitos, governadores e deputados estaduais sumiram com a verba. Mas não, a culpa não é deles. A culpa é do Bolsonaro. A esquerda luta diariamente para que os criminosos sejam colocados em liberdade, porque eles não podem ficar presos na cadeia, porque correm sérios riscos de serem contaminados pelo vírus do olho chinês. Mas olha que engraçado. Enquanto os caras estão soltando os bandidos, o trabalhador fica confinado dentro de casa. Lógica no mínimo estranha. O criminoso não pode ficar preso, porque vai ficar aglomerado nas cadeias. Mas o trabalhador de bem pode ficar aglomerado dentro de casa porque aparentemente o vírus ataca na cadeia, mas não ataca dentro de sua casa. Curioso. A esquerda adora falar de desencarcerar, de soltar os presos, porque a cadeia lá não resolve nada, não recupera ninguém. Mas engraçado, enquanto eles soltam os bandidos, adivinha só, o cara assaltou, roubou, sequestrou, traficou, mas não pode ficar preso por causa do Covid. Mas a dona Maria, coitada, que foi pegar um solzinho ali na praça do seu bairro, o seu Joaquim, que foi fazer o seu cupezinho na praça, ou o Bruno, que foi pegar sua onda sozinho lá na praia, esses têm que ser presos. Esses podem ficar encarcerados. Para esses a cadeia resolve. Porque eles não são criminosos, são trabalhadores. Então a cadeia só serve para esse tipo de gente. Agora, bandido não. Bandido o lugar dele é na rua. Segundo a lógica macabra aí da esquerda. E mais um ponto curioso. O PT, que se chama Partido dos Trabalhadores, nossa, que ironia no momento, hein? Partido dos Trabalhadores, que pela teoria deveria defender o trabalhador, deveria nesse momento estar brigando contra o lockdown, deveria estar brigando para que o cidadão de bem, o pai e a mãe de família, tivesse o direito sim de sair todos os dias para trabalhar e buscar o sustento da sua família. Mas ao invés disso, o que o PT está fazendo? Está sendo ferrenho defensor do lockdown, está fazendo campanhas que ajudam a criar um desemprego em massa no país. Tudo porque eles não querem ver o presidente Bolsonaro bem na foto. Eles preferem ir contra o próprio nome do partido só para poder tentar queimar o filme do nosso presidente. Porque o que importa para o PT não é o trabalhador, não é o proletariado. O que importa para o PT é o poder. E se eles tiverem que sacrificar milhões e milhões de empregos, fazer com que milhões e milhões de pais e mães de famílias percam seus empregos e que suas famílias passem fome, paciência. Paciência. O importante é tirar o Bolsonaro do poder para que eles possam retornar e instalar novamente aquele modo de governar na base do toma lá da cá, na base da propina, na base do mensalão, do petrolão, porque com o Bolsonaro isso não rolou. O cara é louco, chegou lá e cortou a teta, fechou a torneirinha, tirou os corruptos lá do Planalto e agora eles precisam tirar eles de qualquer jeito do poder, até mesmo sacrificando seus pobres e tontos militantes que ainda insistem em defender o PT, dizendo que ele é o melhor partido do país, que é o partido que gosta dos pobres. Aliás, concordo com essa afirmativa.
Realmente parece que o PT gosta dos pobres. Gosta tanto dos pobres que está aproveitando essa pandemia para fazer que milhares e milhares de pessoas que supostamente foram tiradas da pobreza por eles voltem a ser pobres e miseráveis. Realmente eles amam os pobres tanto que quer que você continue pobre e nunca deixe de ser pobre. Os petistas são tão hipócritas, tão mentirosos, tão cara de pau, que os caras antes da pandemia viviam brigando por melhores condições salariais, melhores condições de trabalhos, viviam incentivando a CUT e seus sindicatos a fazerem greves para que o trabalhador pudesse ter melhores condições de trabalho. E quando tinha uma demissão, quando a empresa fazia demissões em massa, o PT parava a cidade. Dizia que era um absurdo fazer demissões em massas, que tinham que respeitar o direito do cidadão buscar seu sustento e o sustento da sua família. Mas agora parece que o PT mudou de ideia, né? Parece que o PT quer mais é que todos percam seus empregos, que todos passem fome, que todos virem miseráveis. Eu sinceramente não consigo entender essa lógica do partido que se diz defensor do trabalhador, mas que faz de tudo para que os trabalhadores percam seus empregos nessa pandemia. Mas hipocrisia parece que realmente é o modus operandi do PT, que, para quem conhece, vivia criticando o período militar, vivia criticando os abusos, os supostos abusos da polícia ao fazer incursões em favelas, viviam criticando quando a polícia agredia ou espancava, segundo eles, sem motivo nenhum, algum traficante ou algum ladrão na favela, porque dizia, isso é um absurdo, isso não pode. A polícia não pode utilizar da sua força e do seu lugar de autoridade para agredir, espancar ou prender sem um real motivo um cidadão brasileiro, mesmo que esse provadamente seja criminoso. Mas agora, os governadores petistas, adivinham só o que eles fazem? Dão ordens concretas para que seus policiais prendam, agridam e espancam todo aquele que estiver na rua, não roubando, não matando, não traficando, não sequestrando, mas sim trabalhando, porque aparentemente bandido não representa mais perigo à sociedade. O trabalhador, sim, esse merece ser encarcerado, merece ser jogado na prisão, ser trancado lá dentro e a chave ser jogada fora, porque esse sim representa um perigo para a sociedade. Esse pode destruir a nossa nação, infectando pessoas que estão a quilômetros de distância dele, usando máscaras que supostamente resolveria a questão do contágio, mas mesmo assim não. Esse trabalhador não pode sair sozinho na rua para trabalhar, tem que ficar dentro de casa. E detalhe, por falar em trabalhar, o cidadão comum não pode sair para trabalhar porque ele não pode aglomerar. Mas aqueles que ainda têm o direito de sair para trabalhar, podem ficar aglomerados dentro de ônibus e metrôs lotados. Aparentemente, esse tipo de aglomeração está liberada, o vírus não pega, porque são trabalhadores essenciais para o sistema. Curioso, um vírus que só ataca aqueles que não são considerados essenciais pelo sistema, mas que aparentemente liberam da doença aqueles que são considerados essenciais para o interesse do governo, para aquelas profissões que geram algum tipo de lucro para prefeitos e governadores. Vírusinhos curioso esse, hein? Assim como, por exemplo, quando um bandido sai para assaltar ou quando estão traficando na esquina, o vírus também não ataca. Não ataca. Mas se você é trabalhador ambulante, comerciante, lojista e você vai para o seu emprego, aí o vírus vai te atacar. Aí não pode. Aí não está liberado. Engraçado, um partido que se diz ser tão democrático, tão a favor da democracia, que não aceita abusos de autoridade, abusos de poder, hoje aplaude quando um trabalhador é espancado na rua, simplesmente por querer buscar o seu sustento. Essa democracia que o PT defende, para mim, é no mínimo suspeita. Talvez é porque o PT aprendeu o significado de democracia não pelo dicionário Aurélio, não pelas escolas, mas sim
Pela teoria dos cubanos, dos coreanos, dos chineses, tiveram ótimos professores, então sabem bem o que é a democracia comunista que oprime o trabalhador que não tem como se defender, justamente porque o PT, outra curiosidade, adivinha só, quando teve no poder, fez questão de desarmar a população de bem. Permitiu que os bandidos continuassem armados, porque bandido não tá nem aí se a arma é legalizada ou não. Mas o cidadão de bem, esse teve sua arma arrancada e não pôde se defender. E curiosamente agora que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, dos prefeitos e do governo, o cidadão não tem como se defender. Porque se ele vai para a rua protestar, ele tem apenas paus e pedras em sua mão, enquanto do outro lado tem policiais armados, às vezes com gás lacrimogênio, às vezes com bala de borrachas, mas às vezes também usando balas de verdade e prendendo sem nenhuma acusação, sem nenhum crime, cidadãos de bens, só porque esses não aceitaram bem a ideia de ser tratados como cordeirinhos sendo levados para o abate e resolveram sim protestar e gritar pelos seus direitos. Mas, como já dizia o nosso presidente, o primeiro passo para a ditadura é desarmar sua população. E curioso, né? Diziam eles que Bolsonaro é que queria instalar a ditadura aqui no nosso país. E justamente Bolsonaro, o que segundo eles era o malvadão, o genocida, o ditador, é o único aparentemente que está lutando pela liberdade e pelos direitos individuais da população. Mas ainda infelizmente tem muitos que se deixam manipular pelos veículos de comunicações vendidos e militantes da esquerda e acreditam em tudo o que eles falam, como se o que a Globo fala, o que a Band fala, o que a Record fala, fosse verdade absoluta. E que Bolsonaro realmente é um enviado das trevas que veio para matar o nosso país, destruir a nossa nação. Culpam um cara pelo caos da pandemia. Mas, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui uma pergunta. Bolsonaro é o culpado pelo caos na pandemia? Mas quem foi que, durante a Copa do Mundo de 2014, construiu 15 estádios de futebol superfaturados ao invés de construir hospitais? Eu não sei, eu não entendo dessas coisas, mas eu fico pensando, será que se ao invés do Nove Dedos ter construído 15 estádios de futebol que hoje não serve para nada, será que se ele tivesse pegado toda essa verba e tivesse investido na saúde, em hospitais, será que hoje realmente a saúde teria esse caos? Dizem que a culpa é de Bolsonaro, mas outra pergunta. Em 2014, quando a Copa estava rolando, nos seus estádios monumentais, nas suas arenas épicas, como estavam os hospitais públicos no Brasil? Como estava o SUS? Será que não tinha pessoas morrendo por falta de atendimento? Será que a saúde no Brasil naquela época já não era um caos? São perguntas que a gente deve fazer, são questionamentos que a população tem que aprender a fazer e são assuntos que a gente tem que lembrar. Culpar Bolsonaro é fácil. O cara tá há 4 anos no poder, mas a esquerda que ficou 16 anos no poder fez o que pela saúde? Qual foi o investimento verdadeiro que a esquerda fez nos hospitais? O SUS, por acaso, na época da esquerda, era um exemplo de tratamento? Era um exemplo para o mundo todo na questão de saúde? Eu posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro, na época do PT, na época do FHC, a saúde no Brasil já era uma grande bosta. E agora querem que o Bolsonaro, em 3 anos de governo, conserta a cagada que fizeram durante 16 anos desviando verbas da saúde, inclusive para fazer estágio de futebol. Bom, esse pessoal que critica Bolsonaro e tenta culpá-lo é o mesmo que disse que Lula estava certo quando, ao invés, repito, de fazer hospitais, preferiu fazer 15 estádios de futebol que hoje estão aí sem serventia nenhuma para a população e que muitos deles ainda nem sequer foram terminados. A Copa de 2014 já passou, estamos em 2021 e muitas arenas nem sequer foram terminadas. Mas
A culpa aparentemente é de Bolsonaro. Difícil entender essa lógica que a mídia e que a esquerda tenta nos passar. E eu espero sinceramente que a população brasileira pare de engolir tudo que essa mídia podre enfia a garganta abaixo da população. Hoje em dia, meus amigos, temos mais fontes de informação. Hoje em dia a televisão não é a única fonte de informação. Hoje em dia temos as redes sociais, temos as revistas eletrônicas, temos mídias alternativas. Então, antes de acreditar nas baboseiras e mentiras e manipulação da mídia militante, vamos procurar informação em outras fontes. Vamos procurar informação também nas mídias alternativas, porque hoje em dia, aparentemente, eles é que são os jornalistas, eles é que fazem um serviço jornalístico de verdade, porque a mídia, a mídia hoje infelizmente se tornou uma mera empresa de militância política e esqueceu a função principal do jornalismo, que é informar os fatos com imparcialidade e sem defender nenhum dos lados. Mas sabe como é, né? Bolsonaro não quis pagar a mídia, cortou a verba, então, para a mídia ele é malvadão. Resta você saber em quem você quer acreditar. Na mídia ressentida porque perdeu a teta ou nas informações verdadeiras que você pode ter acesso se quiser buscá-las. Bom, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vou pedir que curtam, compartilhem e, por favor, se inscrevam no canal, dê essa forcinha pra gente. O canal está começando agora e para você não custa nada a inscrição, é de graça, é só ir lá no botãozinho de se inscrever, assim, acionar o sininho de notificação e receber todos os nossos vídeos diariamente. Muito obrigado e até a próxima.